Apesar do governo ter apresentado alternativas à alta do IOF, o agronegócio segue reagindo à proposta que pode, por exemplo, encarecer financiamentos do setor. Nosso entrevistado agora aqui na Jovem Pan é o deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, que inclusive preside a Frente Parlamentar da Agricultura. Deputado, muito bom receber o senhor, importantíssima essa questão, e te agradeço mais uma vez. Bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o espaço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui junto com vocês. Eu estou agora aqui na liderança do partido, ao ladinho aqui do plenário da Câmara, onde nós acabamos de aprovar por 328 votos a 100 a ratificação dos imóveis de fronteira internacional. Desde a Constituição de 88, dependendo dessa regularização, nós conseguimos aprovar a dilação de prazo, indo agora para o Senado, para a gente dar a segurança jurídica para todos os produtores dos 11 estados que estão na fronteira internacional do Brasil. Perfeito, deputado. Bom, claro que são inúmeros aspectos dessa alta do IOF, as consequências, e agora o governo fazendo essa apresentação desde domingo, a gente vem acompanhando. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: de que forma, pelo menos, a bancada do agro vai se posicionar em relação a isso? Aprova tudo, aprova em parte ou não aprova absolutamente nada, deputado? Vamos partir do princípio de que as LCAs significam praticamente 43% de todo o financiamento do agronegócio do Brasil. Nós estamos falando algo em torno de 500 bilhões de reais possibilitados através das letras de crédito do agronegócio, que obviamente, a partir do momento que forem taxadas, os seus rendimentos, elas perdem atratividade, perdem interesse e fazem com que o investidor fuja, obviamente, do pagamento de imposto, um título que hoje é isento. Isso é impacto direto para o custo de produção, é impacto direto para o crédito agrícola, ao mesmo tempo em que nós buscamos alternativas para financiar o agronegócio brasileiro, financiar a nossa safra, já que o Plano Safra fica muito aquém do montante total. E vamos aos números. O atual safra 24-25 girou em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Plano Safra significou algo em torno de 400 bilhões. Não chega a 20% do montante total da safra. Medidas alternativas e títulos alternativos foram buscados para o financiamento do setor, como, por exemplo, os fiagros, taxados por esse governo também, as LCAs, agora com a iniciativa de serem taxadas também, os CRAs, os CPRs, ou seja, toda aquela sopa de letrinhas do Manual de Crédito Rural que a gente precisa preservar para garantir a nossa competitividade. Infelizmente, quando se perde competitividade e se perde condições de investir no setor, quem paga a conta é o consumidor. Então, a gente está prezando pelo baixo custo de alimentos, prezando pela diminuição da inflação e esperando que o governo, em vez de criar mais imposto, em vez de taxar mais títulos, ele corte na carne e cumpra o seu papel mínimo de ter austeridade fiscal nas contas públicas. Olha, deputado, como o senhor imagina que vai ser a discussão no Congresso Nacional em relação a isso? Como é que fica a relação não só do Congresso Nacional ou da bancada do agro com o governo, mas também todo o setor produtivo, o setor do agro com o governo, com mais essa possibilidade de se aumentar impostos, porque você tira de um lado e coloca de outro, né? Veja, hoje nós tivemos uma reunião com o ministro Carlos Fávaro, ele veio até a Câmara para conversar com a nossa bancada. Tivemos também com o pessoal da Casa Civil da Presidência da República, em que eles fazem um apelo para que a gente aguarde a chegada desse texto de medida provisória e também da probabilidade da vinda de um projeto de lei complementar para que a gente analise qual é o impacto de fato que vai ocorrer em relação às LCAs. A preocupação de momento e tranquilizar os produtores e investidores do Brasil é que há o princípio da anualidade, ou seja, só valeria a partir de 2026, a partir de janeiro de 26, né, imposto de renda só para calcular no ano que vem, e obviamente a nossa preocupação em manter a atratividade, ou seja, o interesse por esses títulos que financiam boa parte do agro. Da nossa parte, há um entendimento muito claro e de boa parte dos partidos aqui da casa de que nós somos veementemente contrários ao aumento de tributos, ao aumento de impostos, enquanto o governo não dá uma demonstração clara sobre a sua responsabilidade com as contas públicas. Precisa cortar gasto, precisa diminuir o tamanho da máquina, precisa fazer uma reforma administrativa, a gente precisa mostrar que tudo aquilo que o Congresso já deu de demonstrações ao governo tentando salvar as contas públicas, e vamos voltar lá para trás, falar de PEC do arcabouço, PEC da transição, reforma fiscal, reforma tributária, tudo aquilo que foi apresentado em relação ao governo, sempre dizendo que seria para sanar as contas públicas, o dinheiro foi gasto, né? O governo entrou no modo eleição, está com medida populista e politiqueira,
em todas as áreas, e isso tem custo. Tem custo de imposto, tem custo de juro, um juro crescente no Brasil, volatilidade do câmbio e, infelizmente, o custo do Brasil crescendo a cada dia, o que faz a gente perder competitividade. Então, nós não aceitamos de jeito nenhum o aumento de impostos, temos uma coalizão de mais de 20 frentes parlamentares trabalhando nesse sentido para não haver aumento de tributos, e nós vamos trabalhar o texto nesse sentido. O senhor citou, numa das respostas, o Fiagro, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte, porque claro que o setor resiste em pagar tributos em relação ao Fiagro. Qual que seria uma proposta? Qual seria uma saída? E claro, para o nosso público amplo entender o que é o Fiagro exatamente. Vamos lá, Fiagros são um título que nós criamos aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Foi uma iniciativa do deputado Arnaldo Jardim, inclusive, que é meu vice-presidente na FPA. Os Fiagros são os fundos de investimento do agronegócio, ou seja, você, pessoa comum, alguém que está com vontade de investir o seu dinheiro, vai lá e investe numa cota de Fiagro. Hoje são mais de 600 mil cotistas, que é similar a um título de financiamento imobiliário, né, como um fundo de investimento imobiliário. Então, a gente tem essa modalidade que tem financiado boa parte da nossa safra. Lembrando que eu disse mais cedo, nós entendemos na equalização de juros e naquilo que custa para o governo algo em torno de 20% do montante total da safra. O resto vem de títulos privados, de financeiras, de instituições financeiras, de cerealistas e cooperativas, de fundos privados. Isso tudo faz com que a gente consiga ter efetivamente competitividade. Por exemplo, o Estado do Paraná acabou de criar o Fiagro estadual. Cooperativas entram ali, começaram com 2 bilhões de reais, já está em 7 bilhões de reais o financiamento do setor. O governo fez um acordo conosco, dizendo que não taxaria, ou seja, que não cobraria imposto sobre os fundos de investimentos do agronegócio. Fez diferente, vetou uma cláusula, um dos artigos lá da reforma tributária, e nós temos agora, na semana que vem, provavelmente, sessão do Congresso para derrubar esse veto e para evitar mais uma taxação, mais um imposto sobre um título do agro. Deputado, eu quero aproveitar também e fazer a seguinte pergunta para o senhor. Como que fica o produtor rural? Porque se vai encarecer o financiamento, o senhor mesmo disse que é possível que isso acabe inviabilizando negócios, compras e a própria safra agrícola. Qual que pode ser a saída? Se há o encarecimento do financiamento, como se faz? Como se banca isso? E é bom lembrar, o PIB recente, que o agro, de novo, teve números expressivos. Como é que fica? Vamos lá, é a pergunta que nós fizemos hoje ao governo. Se todas aquelas iniciativas e títulos que são atrativos para o setor, para o financiamento desse setor, que representa praticamente 30% dos postos de trabalho do Brasil, mais ou menos um quarto, a 28%, 27%, 28% do nosso PIB, e também mais de metade das nossas exportações, ou seja, a balança comercial positiva única e exclusivamente por causa desse setor. O que a gente pede sempre, eu tenho reiterado, é respeito, né? Respeito ao setor que carrega a nossa economia. E, infelizmente, o que a gente recebe sempre são ataques veementes, ataques constantes, ataques frontais ao setor produtivo. A negativa, aliás, a volta atrás do governo em relação aos IOFs foi justamente, né, o imposto de operações financeiras, foi justamente dado o tamanho da gritaria que nós armamos aqui, com as frentes parlamentares, com as entidades, mostrando que ficaria muito mais caro produzir no Brasil e o crédito ficaria muito mais caro. Agora apresentou uma alternativa que é um golpe frontal para o setor produtivo. Então, nossa função como frente parlamentar, a frente que representa efetivamente os produtores rurais do Brasil, nós usarmos toda a nossa força, nossa mobilização, no máximo possível, para evitar mais esse custo e mais essa perda de competitividade no setor. Deputado, uma última pergunta, sei que eu tenho que liberar o senhor para voltar para o plenário. Na reunião do último domingo, houve mais uma ameaça dos parlamentares. Se o governo não apresentar nada a contento, o Congresso derrubaria o decreto de alta do IOF. Eu pergunto para o senhor até uma dúvida em relação a isso. O senhor acha que, o senhor sabe se o governo já retirou esse decreto ou é possível que o Congresso ainda o derrube? Não retirou. Há essa tratativa com os presidentes das casas. Nós estamos preparados para votar o PDL, inclusive o PDL é da nossa autoria, da FPA. Nós estamos prontos para votá-lo,
para efetivamente derrubar esse decreto. Agora, o governo refluiu nessa questão e tem dito que vai retirar. Vamos aguardar para ver o que acontece. A conversa da Casa Civil hoje para nós é que amanhã nós teremos conhecimento do texto da medida provisória para a gente entender qual que é o ataque desse momento e qual é o título que vai ser taxado agora. Então, infelizmente, vamos à 25ª vez que o governo Lula 3 aumenta impostos no país. E nós estamos aqui para enfrentar isso. Deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, que preside a Frente Parlamentar da Agricultura. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Voltaremos a nos falar sempre. O senhor é muito bem-vindo. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e viva o agro brasileiro. Muito obrigado.